A importância das coleções biológicas para a pesquisa, principalmente, é almacenar, né, todas essas informações e as descobertas que a gente faz ao longo das nossas pesquisas. No meu caso, a coleção de sons foi muito importante, porque nela eu conseguia guardar e salvar todas as minhas gravações, e caso eu precisasse de consultar, eu sabia que elas iam estar aí sem nenhum problema e que eu não ia perder elas se elas estivessem aí. Para mim, as coleções audiovisuais são muito importantes. Desde o mestrado, que eu trabalho com produção de vídeo, né, e de som. E quando eu volto do campo, eu volto com muito material, eu volto com cópias, tanto no HD quanto no computador. E eu só fico tranquilo em relação àquele material depois que eu deposito. Essa tranquilidade ela vem porque a gente sabe que quando a gente deposita, aquele material está seguro, outras cópias são feitas, então o material ele não vai ser perdido. E eu tenho uma maior confiança de que mesmo que venha acontecer algum problema com os meus arquivos, eu vou conseguir recuperar uma vez que eles estão depositados numa coleção. Também eu acho que esse tipo de atitude, né, depositar o arquivo, os arquivos brutos na coleção antes de publicar, ele faz com que o estudo ele seja mais confiável, uma vez que outros pesquisadores eles podem ter acesso ao material bruto daquele estudo e verificar como que foi feito. Também um outro benefício das coleções é você poder disponibilizar o seu material e outros pesquisadores eles poderem utilizar essas gravações para estudos, e eu também já fui beneficiado com isso, né? Eu já peguei gravações da fonoteca de outros pesquisadores para fazer alguns estudos. Na minha opinião, os desafios que as coleções audiovisuais passam, principalmente é que poucas pessoas sabem que essas coleções existem. Poucos pesquisadores conhecem elas e estão acostumados a depositar os sons e as imagens e os vídeos nesse tipo de coleção. Então, o principal papel do pesquisador nesse momento é dar a conhecer esse tipo de coleções, incentivar outros pesquisadores, alunos ou colegas a depositar suas gravações, os seus vídeos nesse tipo de coleções para que elas cresçam cada vez mais e sejam mais conhecidas. Bom, eu acho que um dos principais desafios das coleções é quebrar a resistência de alguns pesquisadores. Alguns pesquisadores ainda têm um pouco de receio na hora de depositar os seus arquivos. Eles acham, acredito eu, que num primeiro momento que eles possam perder a novidade do que aquelas gravações trazem, né, o que aquele material traz de novidade científica. Mas é importante dizer também que a maioria das coleções audiovisuais elas têm um recurso em que você deposita, você garante que aquela gravação está segura, mas você pode deixar um tempo aquela gravação reservada, então esse não é um medo que os pesquisadores deveriam ter. Acredito também que alguns pesquisadores ainda prefiram manter os seus arquivos e os arquivos dos seus alunos em coleções particulares, o que é um problema, uma vez que dificulta o acesso de outros pesquisadores a esse material, né? As coleções audiovisuais do Museu de Biodiversidade são muito importantes porque elas fazem parte, principalmente a coleção de sons, de uma das maiores coleções na América Latina, se não a maior coleção de sons de América Latina. Elas abrangem e armazenam um sem número de informações e de descobertas para servirem de testemunha das nossas pesquisas e de tudo que a gente faz no campo. O diferencial da nossa coleção aqui, do diferencial da coleção da Unicamp, do museu, eu acredito que é o cuidado que eles têm em todo o processo de recebimento, armazenamento, devolutiva assim, para os pesquisadores dos números de campo, que é importante para colocar no manuscrito.
Então, todo esse cuidado gera em mim uma confiança muito grande de que minhas gravações estão seguras e que é uma coleção que eu posso manter e continuar mantendo os meus materiais depositados nela. O mais fascinante dos anfíbios, ao meu ver, é os tipos reprodutivos que eles têm. Os anfíbios têm mais de 40 modos reprodutivos e isso faz deles uns animais únicos. Além disso, todos os sons que eles emitem diferentes tipos de sons, de cantos, e isso é super interessante de estudar em diferentes contextos, seja reprodutivos, de defesa ou de predação. E isso é muito legal e fascinante. Bom, eu trabalho com anfíbios, eu trabalho com sapos. Costumo dizer que a maioria das pessoas já passou do lado de um brejo à noite, escutou os sapos cantarem, coacharem. Então é comum, as pessoas sabem que os sapos se comunicam através de sons, mas não sabem o quão diverso é a produção desses sons, o quão rico pode ser o repertório vocal de uma espécie. Então, eu acredito que a comunicação acústica seja um quesito fascinante desse grupo, mas não o único. O que as pessoas não sabem é que esses grupos anfíbios, eles se comunicam de diversas outras maneiras, e o meu trabalho é um pouco relacionado a essas maneiras alternativas de comunicação, né? Trabalho também com comunicação acústica, com a produção do som, mas meu trabalho foca principalmente nas vias alternativas de comunicação. Quando eu falo vias alternativas, eu estou falando de, por exemplo, comunicação visual. Muitas espécies elas fazem gestos, movimentos de membro, até mesmo de postura, e esses movimentos, eles representam alguma informação, né? Eles transmitem alguma informação para outro indivíduo e através disso eles conseguem se comunicar. Bom, atualmente eu trabalho com uma espécie chamada Elodes philodes e ele é um sapinho, né? De riacho, né? Então ele vive ali nos rios, nos riachos, e eles são verdadeiros bailarinos da natureza. Então eles exibem uma diversidade gigantesca de gestos, de movimentação de corpo na comunicação entre os indivíduos. E esses gestos eles têm função tanto na atração de fêmeas, mas também na defesa de território. Então a comunicação dos anfíbios ela é muito mais rica do que a gente imagina. Também no meu mestrado eu trabalhei com uma espécie muda, e a gente não pensa nisso quando a gente pensa em sapos, né? Como é que pode existir espécies mudas? E também através de filmagem, que hoje está depositada em coleção audiovisual, a gente verificou que os indivíduos eles usam o saco vocal, mas não para produzir som, e sim para mostrar, né, inflando e desinflando, mostrar para os outros indivíduos que aquele é o território dele. Então a gente viu essa movimentação, essa sinalização visual num contexto territorial. Por fim, estudos mais recentes e um pouco do que eu faço também tem mostrado que os anfíbios eles usam muito das características de coloração na hora de escolher seus parceiros reprodutivos. Então eu acho isso uma característica muito interessante, saber que a coloração do corpo dos indivíduos, eles podem transmitir também informações para os outros indivíduos que vivem ali perto. Bom, curiosidades sobre gravações, vídeos ou mesmo do campo são muitas, porque cada campo traz alguma curiosidade, algum desafio, alguma coisa interessante para ser compartilhada. Mas uma das coisas que mais marcou a minha vida foi poder acompanhar o comportamento de corte de uma espécie de anfíbio, né, de perereca,
no campo e isso foi durante meu mestrado, então eu ainda estava começando na pesquisa. Foi muito legal eu poder acompanhar desde o momento que o macho estava cantando para atrair a fêmea e depois até o momento que a fêmea colocou os ovos e todo o desenvolvimento desses ovos, o girino. Foi muito, muito legal. Isso aí eu guardo na memória sempre, mas todo o campo traz alguma lembrança muito interessante. No meu mestrado eu estudei uma espécie chamada Phantasmarana puana. É uma espécie muito tímida, a gente brinca que toda vez que a gente tenta se aproximar, ela pula no riacho e a gente não consegue coletar muita informação. Então uma forma que eu encontrei de coletar informação foi colocando a minha câmera na frente do indivíduo. O indivíduo fugia, mas ele era muito territorialista, então ele voltava para frente da câmera, e assim eu conseguia algumas informações. E no meu último dia de campo do mestrado, eu tinha conseguido várias informações, mas não do que eu realmente queria, que era uma filmagem de um comportamento reprodutivo ou territorial da espécie. E eu lembro que eu estava com meu amigo Leandro e a gente falou, vamos dar uma olhada no riacho ali em cima, só antes de ir embora, último dia de campo, mas não vai acontecer mais nada. E nessa última olhada, a gente encontrou 2 indivíduos brigando. Eles estavam tão imersos naquele comportamento que quando a gente se aproximou, eles não pararam com o seu comportamento. Então rápido a gente instalou um monte de câmera ali em volta deles e com o objetivo mesmo de não atrapalhar, a gente saiu dali, deixou várias câmeras gravando e ficamos esperando um tempão. E aí quando a gente chegou, os machos, eles estavam ali ainda, já mais num contexto menos agressivo. E depois, analisando essas filmagens, a gente conseguiu escrever um artigo descrevendo esse comportamento territorial, esse comportamento de briga entre 2 machos. Então foi um momento muito especial, em que eu achava que eu não ia conseguir atingir o objetivo inicial do meu mestrado, que era trabalhar com comportamento. Tinha pegado diversas outras informações para suprir mesmo a falta desse encontro com os bichos em ação. E foi nesse último dia, na última olhada, que a gente encontrou e fez esses vídeos tão legais.